Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando o dia, quarta-feira, e o tema de hoje, em textos difíceis, né? Temas aí estranhos, textos difíceis, é o lençol da visão de Pedro. Na verdade, não o lençol em si, né? Mas o que continha naquele lençol, naquela visão, na verdade, é a visão de Pedro. Está em Atos capítulo 10. Vai falar ali de alimentos também. Ontem nós falamos daquilo que Jesus estava dizendo. Muita gente usa para dizer que está autorizado a comer tudo. E a gente viu ali em Marcos capítulo 7, de 1 a 20, 23, e também em Mateus capítulo 15, de 1 a 20, que é o mesmo texto, o mesmo contexto, que o problema ali é lavar as mãos. E o fato de os discípulos não terem lavado as mãos, para os judeus, eles estavam impuros para tudo. E Jesus diz que não é o que entra que contamina o homem. Então, é nesse contexto, inclusive em Mateus 15, verso 20, ali diz: não é o lavar as mãos que vai fazer com que a pessoa fique imunda. Então, o contexto não era autorização de alimentos. Eles não estavam nem discutindo se podia comer isso ou aquilo. A gente é que usa para os dias de hoje, mas era o lavar as mãos, tá? Lavar as mãos não, a questão ali não era questão de higiene, era questão de você poder adorar a Deus, ser cerimonialmente aceito por Deus. Então Deus estava e se a gente parar e pensar, realmente a gente precisa lavar as mãos para comer, para só assim ser aceito a Deus ou para Deus nos aceitar? Então, aquele era o contexto, tá? Assiste aí, se você quiser, se você ainda não assistiu. No texto de hoje, a gente vai ler em Atos 10, porque nesse livro de Atos parece assim que vai acontecer, Pedro vai ter uma visão e vai ter alguns animais e parece que a ordem era matar e comer. Mas será que também, do mesmo jeito que a gente leu ontem sobre Jesus, Pedro também era para isso? Pedro desobedeceu, querendo ou não, ele desobedeceu. Ele não obedeceu ali a voz. E outra, aquilo que Jesus já tinha falado, que foi o texto de ontem, Pedro já tinha vivenciado isso. Então, ele também desobedeceu de novo. Então, anos depois, ele desobedeceu aquilo que Jesus já tinha purificado, né? Por isso que eu disse ontem que não era alimentos, porque Pedro não passou a comer alimentos imundos. E nem Jesus passou a comer, porque não era esse contexto, era o lavar as mãos. O problema ali era lavar as mãos e eles estavam comendo pão. Então era o pão. O pão não prestava caso a mão deles estivesse sem lavar. E aqui, na visão de Pedro, o que que é? Feche seus olhos, vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Maravilhoso Deus, Pai querido, nós vamos meditar em Atos, capítulo 10. O capítulo é grande, a gente não vai conseguir ler tudo, mas a gente vai tentar falar o máximo possível para a gente entender o contexto e fazer as aplicações. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, do mesmo jeito que ontem eu falei que, e sempre tenho falado, né? Quando você vê um texto que aparentemente está dizendo uma coisa, ou contrário àquilo que está sendo falado, você tem que ler o texto, o contexto, né, os versos acima, os versos abaixo, e também a parte no geral. O que, que se fala mais no contexto geral, tá? Eu vou ler Atos 10, eu vou tentar, assim, eu vou pegar as partes, eu vou tentar ler todo o capítulo, mas não de uma vez, mas eu vou ler, em vez de simplesmente ler do capítulo, do verso 1 até o verso 48, que só isso aí já vai o tempo todo do nosso estudo, ou da nossa meditação, eu quero pegar algumas coisas para a gente entender, tá? Então eu vou ler desde o início e eu vou explicando alguma coisa. Em Atos 10, verso 1, olha só o que a Bíblia diz. Morava em Cesareia um homem
com o nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Então era um homem temente a Deus com toda a sua casa, mas não era judeu, era romano, centurião romano. Então, gentil, tá? Para nós, poxa, quem dera se a gente tivesse alguém, né, um comandante da polícia, vamos dizer assim, um comandante do exército temente a Deus. A gente ficaria extremamente feliz, mesmo não sendo da nossa igreja, da nossa denominação. Minha, com certeza a sua também, mesmo se a gente tiver irmãos aqui em Cristo, batistas, metodistas, a gente estaria extremamente feliz se a gente recebesse uma visita dessa na nossa igreja ou na nossa casa, sabe? Alguém que não tem uma igreja, mas é temente a Deus e está querendo mais, aprender mais de Deus. Pode ter certeza, tanto eu quanto você estaríamos extremamente felizes. O que não é para judeu. O judeu não olha com essa mesma. É até estranho para eles fazerem isso que eu acabei de falar. Então vamos continuar o texto. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus, o Deus verdadeiro, tá? Não era aos deuses, não. Este homem observou claramente durante a visão, ou seja, ele teve uma visão. Deus deu uma visão para ele. Acerca da hora nona, provavelmente aí por volta do meio-dia, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. E este, possuindo temor, perguntou: O que é, Senhor? O anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Não é isso que diz? Subiram para a memória de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Então, entre meio-dia, 3 horas da tarde, foi que ele teve essa visão. Então, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, à beira-mar e tal. Então, Cornélio era temente a Deus, ele teve um sonho, uma visão, na verdade. Sonho a gente aplica mais quando a pessoa está dormindo, e aí ela tem um sonho. Visão, ela está acordada e ela viu, né? E aí o anjo diz para ele que era para ele procurar Pedro. Já pensou? Eu, como pastor, vem uma pessoa e diz assim: Pastor, eu tive um sonho que o anjo disse que era para procurar o Senhor. Isso já me aconteceu algumas vezes, não muitas também, né? A gente fala assim, algumas parece assim, né? Mas aconteceu. E sempre que acontecia, eu perguntava: Meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Sim, pastor, e o que o senhor quer falar? Eu estou aqui para ouvir. Porque me lembro na reportagem, a mesma coisa, uma senhora dava glórias a Deus, e eu saí da casa dela e ela falou: Pastor, meu anjo disse que o Senhor resolveria o problema dessa casa. Eu falei assim: Meu Deus, eu? Sim. E é aquilo que o Senhor falar é o que eu tenho que fazer. E eu fiquei: O que eu vou falar? E aí ela contou a história, né? E não vem ao caso agora, mas era questão de espíritos, sabe? Coisas espirituais. E Deus interviu ali, realmente. A casa tremeu, e houve um tremor dentro da casa, mas a gente orou e assim, eu saí dali feliz e ela extremamente feliz, porque o anjo tinha dito para ela que alguém viria e resolveria e tiraria os espíritos imundos daquela casa. Era esse o contexto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, né, a gente não é judeu. Eu não estou necessariamente falando para alguém que é judeu. Então a gente não tem esse negócio é, eu sou carioca, né? Eu estou no Espírito Santo. Não, eu não falo com capixaba. Não, eu não falo com paulista. Não, eu não falo com carioca. A gente não tem isso, não existe isso para gente.
pelo menos para o povo brasileiro, né? Existem brincadeiras, piadinha, né, e tal. O carioca puxa o S, aí dá aquela brincadeira, mas ninguém proíbe. Mas imagine aqui, Pedro, judeu não se misturava, nem com samaritanos. E essa questão de mistura, queridos, não é simplesmente é, eles tinham comércio, tá? Eles compravam, vendiam, eles se relacionavam com os estrangeiros só dessa forma. O que o judeu não faria é, por exemplo, almoçar na casa de alguém, comer na casa de alguém. Então, por exemplo, se uma pessoa que não é da minha igreja, pode ser evangélica, me chamar, me convidar para almoçar, eu irei. Minha família, vá, pastor, leva a sua família, eu vou. E, obviamente, você, se você é de outra denominação, você já pode ter chamado alguém, outro irmão em Cristo, para ir na sua casa. E não há distinção, não tem, a gente não existe isso. Por isso que é difícil de mensurar o problema. E aí, mas Pedro, não existia isso. Relacionamento, amizade, intimidade, não existiria. Ok? Então, verso 9. No dia seguinte, indo eles, né, já na cidade, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta. Perdão, hora sexta é meio-dia, hora nona, então, é 3 horas da tarde. Tá? A fim de orar. Então, Pedro foi subir meio-dia para orar no terraço. Meio-dia é horário de comida, né? Estando com fome, verso 10, aí, ó, quis comer. Ele estava com fome e foi orar. Enquanto ele preparava a comida. Então, olha só, já estavam preparando a comida para Pedro. Tudo bem? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não era Deus que estava providenciando no lençol. Tá? Então, ele já estava com fome. Enquanto estava fazendo a comida, ele resolveu subir ao terraço para fazer orações a Deus. Horários, né? Meio-dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, orava virado para Jerusalém, normalmente no horário da manhã, no horário da tarde. E esse horário da tarde é no horário mesmo do horário do sacrifício da tarde. E aí Pedro foi fazer uma oração aí, no horário de meio-dia com fome, mas sabendo que estava fazendo a comida. Aqui estava dizendo, ali preparava a comida, então já estavam preparando a comida. Então, verso 11, aí começa. Viu um céu aberto descendo como se fosse um grande lençol, nas 4 pontos, contendo toda sorte de quadrúpedes. Essa expressão quadrúpedes é todos os animais selvagens de 4 patas. Répteis, literalmente seria animais que se rastejam na terra. Cobra, talvez jacaré. Você consegue imaginar um judeu comendo isso? Cobra, jacaré. As aves, na verdade, pássaros. Todos os pássaros. Imagina isso. Pedro viu tudo isso. Bem, olha só. E ouviu uma voz que dizia a ele: Levanta-te, Pedro. Essa expressão é tipo assim: acorda, sabe? Desperta, mata e come. Literalmente, abate, né? Sacrifique e coma. Mas Pedro replicou. No original, esse replicar e Pedro disse, mas a intenção dele era assim, sabe? Como é que eu posso dizer para vocês? Falou mais. Pedro falou mais, no sentido de não, tipo assim, não, mata e come. Sabe quando você dá uma ordem para alguém e a pessoa, não vou fazer não, pastor. Lógico que Pedro não falou isso, mas é o sentido. Literalmente ele falou mais, ele deu uma ênfase. Tipo, não, não. Porque logo depois que ele falou mais, aí por isso que a Bíblia está dizendo, foi traduzido por replicar, quer dizer, replicar
questionar, não tá no sentido original questionar, mas também não é simplesmente Pedro falou. Não, Pedro falou mais, mas não é o mais de o contrário, com mais intensidade, mais com i, mais intensidade. Deus falou mais, Pedro falou com mais intensidade à voz, ao Senhor, ao Espírito Santo. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte: essa expressão nenhum, né? Tá aí, ó, de modo nenhum. No original é de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum, pastor. Filho, faz isso aqui para mim. De modo nenhum. Você imagina alguém falando isso para você? Você, ao pé da letra, entenderia que ele está te desobedecendo, te desacatando. Mas é lógico que Pedro não está enfrentando a Deus, tá? Então ele responde, sim, com sinceridade, de modo nenhum. E aí ele diz, porque nunca, eu até traduzi aqui, porque nunca comi qualquer coisa. Aí está aí, comum e imunda. Na verdade, não é comum e imunda. Na verdade, essa palavra aí, comum, quer dizer, para os judeus, impuro. Impuro leviticamente. Então, é comum. Comida comum. Para eles, o que seria comida comum? Comida impura. O que para um adventista, por exemplo, para quem possa entender, carne de porco é imundo. Para mim, é imundo. Eu não como. Tem feijão, tem aqui feijão. Estou no restaurante. Tem bacon? É feito com banha de porco? Não. Então eu como. Para mim, carne de porco é comida comum, porque comum para o judeu é imundo, imundo. Só que o judeu ele é mais seletivo ainda do que os adventistas, bem mais. Não estou falando só com porco, não. Até a maneira como você faz. Ontem mesmo, comer pão, mas sem lavar a mão, eles não iam comer. Então ele é muito mais seletivo do que a gente. Então, para você entender. Então, é comida imunda, comida que não dá, é proibida, tá? Então, essa expressão aí comum. E imunda, porque tá os dois, comum e imunda. Essa palavra imunda é literalmente também não purificada. Então, vamos dizer assim, são palavras que uma acompanha a outra. Então, não está purificada essa comida não é purificada, esses animais não dá. E não é simplesmente comum, não é cerimonialmente permitido. É isso que Pedro está dizendo. Pedro não está mentindo, não, Senhor, de modo nenhum, porque eu nunca comi coisa de animal. Aí, olha só o que eu traduzi. Eu nunca comi o que é comum, né? Nem, nem imundo leviticamente, nem purificado. Aí veio a voz. Olha só, o verso 25. A seguinte voz veio e discursou. Mas essa fala aí, a voz e falou, é discursou em benefício de alguém. Que alguém é esse? Contexto da história. Em benefício de Pedro, com certeza. Em benefício de Cornélio, com certeza. E a gente vai entender isso. E aí, diz assim: que Deus tornou limpo, porque essa expressão purificar é tornar limpo. O que Deus tornou limpo, não torne comum, nem considere imundo, no sentido levítico. Ou seja, o que Deus purificou, não considere imundo leviticamente. E aí, se eu parasse aqui, o texto será que me diz claramente que é para comer animais? Muito provavelmente muita gente diria que sim. Mesmo com o início da história de Cornélio e o anjo dizendo, ou o Espírito, é o anjo, né? O anjo dizendo, vai procura Pedro. Verso 17, olha só. Enquanto Pedro estava o quê? Perplexo. Perplexo.
Essa palavra perplexo, no original, quer dizer o seguinte: vem do sentido de estar em meio à dificuldade, estar totalmente perdido. Pedro estava, o que então, pela Bíblia? Perdido. Enquanto Pedro estava perdido sobre qual seria o significado da visão. Bem, olha só. Eu disse que sempre o texto se explica. Eu não disse sempre isso? Qualquer texto da Bíblia, a Bíblia é a sua intérprete. Não é eu que tenho que interpretar, sabe? Porque eu vou querer puxar para um lado, o outro vai querer puxar para um outro. A Bíblia se interpreta. Aqui não quer dizer, é isso e aquilo. Hoje eu estava lendo um comentário que diz, não, quer dizer que estava falando de não fazer acepção de pessoas mais amplamente, mas também dos animais. Não, ou é uma coisa ou é outra, não, não é as duas. Do mesmo jeito que Jesus lá, tal lá, é claro, verso 20, capítulo 15 de Mateus, verso 20. O problema era lavar as mãos, está ali. Lavar as mãos. Ponto. Acabou. Não, não. Tanto é que eles não comeram. Você não vê no Novo Testamento nenhum dos discípulos. Olha, lá, Mateus 15. Cadê os evangelhos falando sobre carne imunda? Quando Paulo vai conversar, é carne sacrificada a ídolos. E não é carne de porco, é outro contexto. A gente pode também falar sobre isso também. Mas é outra carne, né? Carne de permitido, mas era sacrificada a ídolos. Paulo falando. Então você não vê. Então que autorização é essa? E aqui você começa, olha só, Pedro estava perplexo, perdido com a visão. Perdido. Pensando no que era a visão. Olha só, se Pedro não entendia a visão naquela hora, como é que a gente entende assim? Não, é para comer. Percebe? Se a gente for ler mais, a gente vai ver o que significa a visão. Nada foi escrito por acaso na Bíblia. Nada. Sabe? Então, a revelação de Deus não é assim, eu vou meter o dedo e vou ler. E Deus vai me revelar ali, agora, na cara, na A gente precisa. Salmo 1 diz que medita na lei de dia e de noite. Então eu tenho que estudar a Bíblia. Eu posso sim, em algum momento, buscar a Bíblia, abrir a Bíblia e pedir para Deus, apesar de não ser comum e eu não orientaria a ser assim. Mas tem muita gente que acaba pedindo, Senhor, me ajuda, eu vou abrir a Bíblia e me ajuda. Mas se você buscar a Bíblia todos os dias, ler, estudar, você vai ouvir a voz de Deus. E aqui ainda diz, perplexo, eis que os homens enviados da parte de Cornélio perguntaram pela casa de Simão, pararam junto à porta e indagavam se estava hospedado Simão por sobrenome Pedro. Pedro estava na casa de alguém, né? Obviamente, chegou as pessoas perguntando por Pedro. E Pedro estava pensando, olha, aí verso 19 ainda repete, enquanto meditava Pedro acerca da visão, essa expressão meditava é literalmente meditava, ponderava, pensava, mas vem do sentido assim de. Porque normalmente meditar é algo calmo, né? Calmo. O sentido aqui vem de um significado que é mais agitado. Não sei se é porque ele estava confuso, então ele estava, tipo assim, tentando meditar. Sabe quando você está muito agitado e você, assim, sem saber o que fazer, e, gente, vou me retirar um pouco, vou. Aí você para, fica olhando, se você tem a paisagem bonita, você fica olhando a paisagem, você fica tentando ali conversar com Deus. É nesse sentido da meditação, tá? Não é simplesmente eu ler a Bíblia, por exemplo. Não. Pedro ainda estava meditando, agitado, tentando se acalmar, porque o Senhor mandou 3 vezes, olha só, 3 vezes, coma. Não, de jeito nenhum, Senhor. Coma.
De jeito nenhum. Coma. E Pedro, né? Pedro, né? 3 vezes. A Bíblia fala que 3 vezes depois sumiu. Com certeza, meu Deus, será que eu estou entendendo alguma coisa errada? Será que eu desobedeci a Deus? Ele tava perdido. O texto diz que ele estava perdido no verso 17, perplexo, está traduzido aí. E no verso 19, ele meditava. Então, nessa hora que ele estava meditando, olha só, disse-lhe o Espírito. Olha como é que a mente é dura do judeu. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, em nada duvidando. E essa palavra aí, duvidando, é literalmente não discrimine, não lute contra, não hesite, porque eu os enviei. Pedro, tá vindo 2 aí te procurar, filho. Obviamente, não são judeus. Vai, não duvides. Vai, não duvides. Eu enviei, vai. É comida? Lógico, tem que ter alguma coisa mais específica, porque só assim é dedução, concorda? Mas pensa, Pedro perdido com um sonho. Aí o Senhor aparece, entra no meio da visão, da meditação dele. Vai lá, vai, filho. Chegou 2. Vai. Eu mandei. Não hesite, não duvide, não diga, não, eu não posso. Porque o judeu não podia, irmãos. Não podia, tá? Não podia, acabou. Eu não teria dificuldade nenhuma em acompanhar. Tá? Provavelmente você também não. Seria até um privilégio o Espírito Santo falar com a gente, vai. Ele não precisava dizer duvida não, Moisés, vai. Mas para ele precisava, tá? Porque a questão não era só matar e comer. A questão de Pedro não era simplesmente matar o animal e comer. Era o que Deus purificou, não torne você comum. Porque o texto diz: o que Deus purificou, não considere comum. Meu Deus, Deus purificou. Deus purificou os animais, é isso? Deus purificou as carnes aí imundas, porco, porque a gente fala do porco, de camarão, mas e dos outros animais que não, é horrível? Jacaré, então eu não posso comer jacaré, sabe? Deus purificou isso para eu comer serpente. Vamos lá. E aí, a Bíblia fala que ele desceu e tal. Verso 23 diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Ó, Pedro já fez algo que um judeu não faria. Hospedou-os. Lógico, a casa não era dele, a casa era de alguém, do Simão. Ele já estava na casa de alguém, mas hospedou. Por que ele hospedou? Porque a ordem do Espírito Santo era: vai, fala com eles, eu mandei eles. Tá, é a ordem. E aí Pedro obedeceu, chamou eles. Não era a casa dele. Olha como é que Deus usa as culturas. Sabia que Pedro, se fosse lá em Jerusalém, Pedro se fosse a casa dele, ele não deixaria entrar. Inclusive no capítulo 11, se você ler depois, Pedro tem que justificar para os apóstolos, para os demais discípulos de Jesus, tá lá, o porquê que ele conversou com um gentil. Ele deu satisfação depois, está aqui, capítulo 11. Verso 1 diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos. Apóstolos, quem são os apóstolos? Os que andaram com Jesus, com exceção de Judas que morreu. Os apóstolos, os restantes, os 10, né? Porque Pedro era o 11, Judas era o 12. Então, os outros 10 estavam com a Judéia também, os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ó. Chegou ao conhecimento dos apóstolos que os gentios
receberam a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os judeus, perguntaram: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles? E aí? Pedro comeu ou não comeu? Comeu. O Senhor mandou comer, mata e come. Mas estavam comendo animaizinhos ali, sujos? Não. A comida já estava sendo preparada. Não foi isso que eu li? E ele não matou nenhum dos animais para poder ajudar. Olha aqui, ó, a minha esposa está fazendo a comida aqui, meu bem. Eu trouxe uma carninha para você fazer. Pedro podia ter feito isso, mas não fez. Mas ele comeu depois. E ele foi perguntado depois pelos apóstolos e todos da circuncisão. Povo cabeça dura, tá? Então, quando a gente começa a entender esse todo o contexto, por favor, não consigo entender que é alimentos. Não. Ele está usando um símbolo. Mas para ficar algo bem assim, tem que ter um texto-chave. Isso está me mostrando. Mas para quem? Para quem aceita, tudo bem. Mas para quem não aceita, que tem que ser um texto mais incisivo. Tem. Então diz assim, verso 25. Aconteceu que Pedro, ao entrar, saiu Cornélio ao seu encontro, porque Pedro foi na casa de Cornélio. Olha só, no verso 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, com seus parentes e amigos íntimos. Foi o que eu disse. O judeu, ele se relacionava com os gentios, mas assim, comprar, vender, negociar. Entrar na casa, comer, jamais, jamais. Tanto é que eu já li para vocês aqui, perguntaram para Pedro quando ele chegou. Quando ele chegou em Jerusalém, teve que dar satisfação. Então, aceitaram, deram glórias a Deus depois que Pedro contou toda a história. Tá? Então, olha só, verso 27. Falando com ele, entrou e encontrando muitos reunidos ali. Imagine, Pedro foi falar com um, né? Porque Deus falou, vai porque eu enviei. Pedro foi, obedeceu. Pedro obedeceu. Note que Pedro obedeceu essa parte, mas de comer ele não obedeceu. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês entendam, porque teoricamente são duas coisas distintas e não são. Eu entendo que o lençol é um símbolo de você dar aceitar as pessoas, mas tem gente que coloca como duas coisas. Note que Pedro obedeceu claramente o entrar na casa de um gentil, de comer com o gentil, de dormir aonde está dormindo o gentil. Ele fez isso. Obedeceu, porque o Espírito Santo mandou, mas também mandou comer. Isso eu não comi, Senhor. Isso eu nunca comi. Mata e come. Não. Aqui não manda o anjo, o Espírito Santo. Vai lá, Pedro. Pedro, não fica assim, não, Pedro. Vai lá. Você não vê. Pedro, o Espírito Santo vai, eu mandei. E ele foi. Quer dizer, ele é obediente para uma coisa e para outra ele não é? Como é que é isso? Podeis servir a dois senhores, serve o que convém? Não existe isso na vida de Pedro, tá bom? Então, só que sobre os animais, a Bíblia fala que ele estava confuso, perdido com relação a isso. Então, falando com ele, encontrou muitos ali, a quem se dirigiu dizendo, verso 28. O verso 28 é o verso-chave. Não se esqueça desse verso. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo se aproximar de alguém de outra, um gentil, de outra, um estrangeiro. Na verdade, aqui não é outra raça simplesmente, um estrangeiro. Mas Deus me mostrou, me demonstrou que nenhum homem considerasse imundo ou comum. Aonde Deus mostrou? Aonde? Se não for o lençol,
Não tem texto nenhum dizendo isso. Porque o único texto que diz comum e imundo é o verso 15. A segunda voz lhe falou dizendo: o que Deus purificou não considere comum. Pedro disse: Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Verso 15 com verso 28. E aí, queridos? Literalmente, não tem homem aqui. É animal. É animal. Mas Pedro está entendendo que é animal? Eu vou repetir. Eu vou ler o verso 14, o verso 15, depois o verso 28. E eu termino aí já, tá bom? Eu vou até fechar aqui o iPad, que eu deixo as coisas ali traduzidas, eu traduzo, né, e escrevo ali. Então, ó, verso 14 e 15. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. Comum e imunda. Aí a voz lhe falou: o que Deus purificou, não consideres comum. Bem, o texto está falando de animais. Verso 28. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou, me demonstrou que nenhum homem eu considerasse comum ou imundo. O que eu posso dizer? Então a visão não era literal, era simbólica. Eu não preciso buscar mais nada, eu não preciso ler Levítico, não preciso nada. Não preciso fazer mais nada. Pedro entendeu que a visão se referia a ao quê? A homens, não a animais. Pronto. Não tem dificuldade. Não tem autorização para eu comer todos os animais. Nunca teve. Eu não sei como consegue entender. Se a gente ler, tá aqui. Eu li vários comentários e um deles diz: não, é porque quer dizer isso, de maneira geral, as pessoas, mas também quer dizer de animais. Quando? Quando? Que você compara um texto com o outro, você entende que também está falando de animal. Quando você lê Atos 15, que foi aquele problema da circuncisão, olha só o que eles dizem. A declaração de Atos 15 foi quando eles autorizaram, olha só. Vamos lá. A decisão de Antioquia, olha só. Verso 27, 28 e 29 de Atos 15. Enviamos, pois, tanto Judas, Silas, os quais pessoalmente virão e dirão essas coisas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além do que essas coisas. Que vos abstenhais de coisas sacrificadas ao ídolos, como de sangue, de carnes de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Estas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Cadê comer qualquer tipo de alimento, de animal? Não tem. Porque a questão era a coisa sacrificada a ídolo, não coma. Sangue de animais sufocados, matava um animal sufocado, não era para matar animal sufocado, é imundo para o judeu, então não mate animal sufocado. E a pornografia. Então, para os que estavam se achegando, se tornando prosélitos, a ordem não era ser circuncidado, era seguir isso. Então, queridos, eu termino dizendo o seguinte:
Deixa aí seu comentário, se você precisar, perguntar, compartilhe. Mas o lençol de Atos 10, a partir ali do verso 11, não é sobre alimentos autorizando a comer. Pelo contrário, o que Deus purificou na cruz foi Jesus Cristo derramando seu sangue. Ele tornou limpo todo ser humano. E é por isso que depois Pedro pregou, falou de Jesus, Cornélio foi batizado, sua família foi batizada. Ele, em Atos 11, ele teve que dar satisfação aos apóstolos, porque que ele foi comparecer, comer com gentil. Ele contou a história, pode ler lá, ele contou a história, e ao final, os próprios apóstolos deram glória a Deus. Que bom que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz, nós fazemos. E eles aprenderam a não fazer essa acepção de pessoas. E mesmo assim, queridos, Deus usou o apóstolo Paulo para levar o evangelho aos gentios, porque os judeus ali, estes, não levaram tantos quantos deveriam, por causa de questões de cultura. É difícil mudar a mente de alguém. Então eu termino dizendo o seguinte: continue sendo fiel a Deus na alimentação também. Até agora. A Bíblia não está me autorizando jamais a usar qualquer tipo de alimento. Simplesmente porque ele purificou. Porque ele não purificou, nem com Jesus. Jesus não quis nunca falar isso, e a gente viu isso ontem. E hoje, quando Deus falou para Pedro, Pedro, depois de estar perdido, ele entendeu que era pessoas, seres humanos. Os animais representavam os seres humanos. Vários tipos de animais são as várias raças de seres humanos. E que ele não encostava, que ele não andava junto. Como é que você vai pregar o evangelho se você não andar junto das pessoas? Então, Deus purificou para que a gente pudesse alcançar a várias criaturas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, mais uma vez estamos terminando. Nos abençoe no dia de hoje. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.